Estamos de volta com Sem Filtro e nosso entrevistado de hoje é o professor titular da UFMA e promotor de justiça, Paulo Roberto Barbosa Ramos. Destaco também a participação dos jornalistas convidados para este debate, lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Promotor, um artigo recente publicado pelo senhor e por outros autores faz uma análise das decisões do STF em relação aos conflitos de competência referentes aqui ao contexto da pandemia. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse estudo e quais foram as conclusões dessa pesquisa. Veja, nós vivemos num Estado federal. O que significa um Estado federal, principalmente para aquelas pessoas que não são da área jurídica? Significa um Estado descentralizado, que tem vários entes. Tem a União, tem estados, em alguns outros países, esses estados são chamados de províncias, e os municípios. No Brasil, nós temos essas três esferas, União, estados e municípios. Não há hierarquia entre União, estado e municípios, porque cada esfera tem competências próprias. Ela tem capacidade de legislar sobre determinadas matérias que são próprias delas e tem capacidade de prestar uns serviços públicos que são próprios delas. Isso tudo está estabelecido pela Constituição. É a Constituição Federal que regula todo o disciplinamento em relação à União, aos estados e municípios. É por isso que nós falamos que não há hierarquia entre municípios, estados e União, já que a lei que disciplina todos eles é a mesma, é a Constituição Federal. Ora, essa Constituição Federal, no caso, a Constituição Federal brasileira, ela é um pouco mais complexa que constituições de outros países federais. Estados Unidos, Canadá, Suíça, Alemanha, Austrália, Índia, todos esses países são países também federais. Mas no Brasil, o nosso sistema federal, ele não estabelece competências determinadas só para o município, só para a União e só para o Estado. Há competências que são compartilhadas, elas podem ser desenvolvidas por todos os entes. Competências comuns, como, por exemplo, saúde. Quem pode atuar na área de saúde? União, estados e municípios. Justamente pelo fato de a nossa Constituição não ser uma Constituição muito racional, dela não ter determinado, olha, quem é responsável pela saúde são só os estados. Quer dizer, o Estado terá o recurso necessário, a arrecadação tributária necessária e prestará esse serviço de saúde. Não, ela diz que é responsabilidade dos três entes. Quando ela diz que é responsabilidade dos três entes, ela cria uma certa confusão em relação a quem deve fazer o quê. Se é o município, se é o Estado ou se é a União. Mas essa própria Constituição, apesar desse elemento complexo que ela trouxe no seu texto, ela estabeleceu que isso poderia ter sido disciplinado por uma lei complementar, que nunca foi. Até hoje, isso não foi. Nós temos o SUS, que tenta diminuir um pouco essa confusão, estabelecendo algumas atribuições para os entes. Atividade de menor complexidade, preventiva, fica com o município. De média complexidade, fica com o Estado, de alta complexidade. E assim também com a União, aquelas questões mais complexas ficam com esses entes maiores, mais robustos. Mas isso, mesmo sendo colocado dessa forma, ainda gera muitas expectativas em relação a quem pode fazer o quê. O que o Supremo Tribunal Federal, por força do que diz a Constituição, que é competência comum, ele apenas reconheceu, olha, não se pode dizer que a responsabilidade pela essa pandemia é apenas da União, só ela pode estabelecer as regras. Ele disse, não, os municípios vão estabelecer as regras e os estados. Porque um país continental como o Brasil, obviamente, essa pandemia iria se alastrar de forma diferente. Ela poderia estar incidindo mais no Nordeste, menos no Sudeste, menos no Sul, mais no Centro-Oeste, menos no Norte, de modo que as regiões dos estados ou os municípios mais afetados poderiam desencadear políticas públicas, por exemplo, de isolamento da população, enquanto outros não, em que a pandemia ali não estivesse chegado em grande incidência. Ou poderia ter adotado uma política mais rápida, reivindicar vacinações mais rápidas. Isso se o Brasil fosse um país racional, se o Estado, a União e o município estivessem em sintonia. Se as coisas tivessem sido feitas dessa maneira, nós não estaríamos enfrentando o caos que estamos enfrentando hoje. Se a coisa tivesse sido feita de maneira racional, aquisição imediata das vacinas que estavam sendo preparadas, isolamento naqueles lugares de maior incidência,
da pandemia, restrições em outros que poderiam correr riscos e deixar a vida correr normal naqueles lugares em que não houvesse incidência, com certeza o Brasil não estaria enfrentando todos esses problemas. Então, esse artigo ele trata justamente disso. O Supremo Tribunal, ele apenas decidiu aquilo que já está estabelecido na Constituição, mas isso foi insuficiente, porque acabou que isso foi apropriado pelo discurso político, em que o poder central fica determinando, olha, o Supremo Tribunal me impediu de atuar. Mentira, porque o Supremo não pode impedir o Executivo de atuar, porque ele está apenas cumprindo a Constituição. Faça o que deve ser feito. E os estados deveriam também ter feito a sua parte de maneira mais adequada. O fato é que quase ninguém no Brasil, quase nenhuma autoridade desenvolveu a contento sua responsabilidade. Esse caos é, em grande medida, a responsabilidade do governo federal? Claro que é, porque tomou as medidas as mais idiotas possíveis, e na contramão do mundo. E os estados também, porque polarizaram, porque levaram uma questão sanitária para o mundo político, prejudicando, ao final, a população, colocando o Brasil num verdadeiro poço sem fundo, com impacto sanitário, com impacto econômico, aumento da pobreza, aumento da miséria, aumento da fome. Então, a Constituição tem um desenho complexo, isso precisa ser reformulado, isso precisa ser revisto, nós precisamos de uma reforma do sistema federal brasileiro, determinando que algumas ações, que algumas competências são só do Estado, outras são só do município, outras são só da União, para evitar essa confusão, que nesse caso concreto só nos trouxe prejuízos. Adalberto? Promotor, como que o STF não percebeu que, como o senhor bem mencionou aí, estamos aí num país que está fora do normal, né? As instituições estão fora do normal, o STF não teve a sensibilidade suficiente, ela não observou antes que isso poderia acontecer, ela foi pega de surpresa com a atitude do presidente em agora estar estancando em tese aí o grande plano, né, para cuidar da Covid-19. Vou além, a questão da Covid. O senhor espera que ela tenha resultados práticos, né, positivos, porque o que você tem até agora é muita crítica por conta de uma exploração política, né, para se desgastar o presidente. O senhor espera alguma coisa positiva disso, né? Lembrando a parte anterior da minha pergunta, né, porque tem fundamento jurídico impeachment de ministro? Veja, a culpa do nosso... Sim. O desenho da Constituição não foi estabelecido pelo Supremo. Foi a Assembleia Nacional Constituinte que aprovou a nossa Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal é, inclusive, uma criação dessa Assembleia Constituinte de 1988. Então, ela estabeleceu o modelo de federação assim, dessa maneira. Esse modelo complexo, esse modelo inviável, esse modelo irracional, e o Supremo Tribunal Federal, até então, não tinha se defrontado com uma catástrofe tão grande. Essa pandemia, ela corresponde para o Brasil à entrada numa grande guerra. Então, as consequências que nós estamos vivendo no Brasil seriam equivalentes à entrada do Brasil numa guerra com tantos mortos. Eu creio que essa pandemia ela trará consequências graves para o Brasil, inclusive de mudança do cenário político, para o bem ou para o mal. Ou nós avançaremos, nós ficaremos definitivamente atrasados no contexto global. Eu não tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas isso terá um impacto gigantesco na nossa sociedade. Uma reivindicação, creio que mais qualificada por parte da nossa população. Agora, o Supremo, ele simplesmente ratificou esse desenho estabelecido na Constituição, era o papel dele, ele não podia fazer outra coisa. Essa questão de responsabilidade tem de ser apurada. Há vários mecanismos de apurar a responsabilidade. No caso de um presidente, abre-se um processo de impeachment para apurar. Atualmente, há uma CPI em andamento. Em relação a ministro supremo, também quando eles abusam, eles estão sujeitos a impeachment. Agora, essa é uma responsabilidade do Senado Federal. Resta saber se o Senado Federal está disposto a afastar ministro supremo do Tribunal Federal que cometem abusos,
que extrapolam daquilo que se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma questão que é da responsabilidade, é da alçada do Senado Federal. O Senado Federal tem 81 senadores. Eles vão fazer o cálculo político, se isso é viável ou não. Então, é uma pergunta a ser dirigida aos nossos senadores, aqueles que nos representam. O que nós queremos para o Brasil? O Brasil, do jeito que está, ele não tem futuro. Do jeito como as instituições estão desenhadas. Se nós não fizermos grandes reformas administrativas, grandes reformas tributárias, grandes reformas políticas, grandes reformas no sistema federativo, nós nunca seremos um país desenvolvido. Precisamos colocar isso na cabeça das pessoas. Nós precisamos racionalizar esse país. Nós precisamos, com muita facilidade, saber quem, quando comete uma coisa errada, ela deve ser punida imediatamente. Como ela deve ser punida? A certeza da punição, os serviços públicos precisam ser eficientes, a educação precisa ser uma prioridade, a saúde precisa ser prioridade, a infraestrutura precisa ser prioridade. Agora, se o dinheiro não é aplicado nessas coisas, realmente o Brasil ele não tem futuro. Agora, a nossa Constituição, o desenho que está aí, ela cria muitos obstáculos para um país com futuro. E isso nós precisamos repensar realmente. Kátia? Doutor Paulo Roberto, você estava falando desse desenho que a Constituição deu para esse nosso modelo de Estado, que abriu margem para esse condomínio legislativo. E muitas vezes a gente vê que quando todos são responsáveis, ninguém é responsável. E você falou num ponto que eu tenho pensado muito, que é a questão da saúde. Veja, alguém vai demandar em juízo a União, demanda o Estado, demanda o município, movendo toda uma máquina da advocacia pública para ver quem é que defende a responsabilidade de determinado ente. E você abordou um tema que me chamou a atenção, que é a questão de uma reforma nesse modelo, nessa arquitetura na qual nós estamos baseados a partir da promulgação da Carta Maior em 88. Qual seria a sua sugestão para que essa divisão, que hoje é um tanto confusa até para nós, operadores do direito, você vê de repente alguém dizendo assim, olha, legislar sobre estacionamento no shopping não é competência do Estado, porque envolve direito civil e quem legisla sobre direito civil é a União. Então, qual é a sua sugestão para tornar esse processo mais factível, mais apreensível, não só para nós, operadores do direito, como também pela população? Excelente colocação, assim como a do querido Adalberto, ela nos leva a discutir. Eu traria 2 ou 3 modelos que poderiam servir de referência para o Brasil. O modelo americano, que é um Estado federal bicentenário, ele estabelece que, quando eles criaram a Constituição lá de 1717, eles estabeleceram, a União tem X competências, são aquelas competências de âmbito global, por exemplo, a moeda. O dólar só pode ser produzido pela Casa da Moeda, quem pode legislar sobre isso é só a União. Relações exteriores, só a União. Enfim, essas matérias que impactam toda a nação. Então, a União teria só essas responsabilidades gerais arroladas no texto da Constituição, todas as outras seriam dos Estados. No Brasil, como nós temos ainda os municípios, poder-se estabelecer todas a União e estabelecer todas as dos municípios, deixar o Estado com todo o resto. O Canadá faz diferente, ele estabelece a responsabilidade dos Estados-membros e o que sobra é da União. A Alemanha é outro exemplo interessante que passou por reformas muito recentes, que eles tinham um desenho um tanto que complexo, confuso, mas a Alemanha tem outro patamar civilizatório. As autoridades são muito preocupadas com o bem-estar da população, elas investem naquilo que é de infraestrutura social, cultural, educacional, eles são muito preocupados com o povo. Eles tinham um desenho confuso, não próximo ao brasileiro, mas algo confuso. Eles melhoraram muito recentemente com a reforma, estabelecendo, essas são competências da federação. Todas as outras são dos Estados membros da Federação Alemã. Nós poderíamos imitar esses sistemas. Estabelecer na Constituição poucas competências reais e necessárias da União, porque a União quer ficar não somente com todas as competências no Brasil, como todo o dinheiro também. Mais de 70% dos recursos arrecadados do Brasil ficam na União.
E a União, ela subverte, ela corrompe os estados, porque eles ficam dependentes de pires na mão, principalmente aqueles que não são ricos, como São Paulo, por exemplo, ou Paraná, ficam ali na dependência da União, um pires na mão buscando dinheiro, e assim também os municípios. Nós poderíamos estabelecer poucas competências para a União, só aquelas essenciais, e as outras para os estados e municípios, com, obviamente, a arrecadação necessária para cumprir esse dever. Agora, com muita fiscalização para evitar corrupção. Esse seria o bom caminho para o sistema federal brasileiro. Vamos falar mais de política, STF e de educação também, e outros temas no próximo bloco. Voltamos já já.